paz do Senhor Jesus, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Firmados na Palavra. E você é muito bem-vindo para estar conosco aqui nessa noite. Compartilha esse link, esse podcast, compartilha com seus grupos, com a sua família, com todos aqueles que você conhece, porque hoje nós temos um tema top, um tema que eu acredito que muito vai acrescentar no nosso conhecimento. Deus vai falar conosco poderosamente aqui nessa hora, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Então, compartilha, fique conosco até o final desse podcast, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Curta, compartilha, não fica só em você que está aí online assistindo a gente aí, pega o link desse vídeo, compartilha no WhatsApp, compartilha onde você puder, porque quantas mais pessoas puder ter acesso a esse conteúdo, melhor. Então, esse é o Firmados na Palavra. Vem conteúdo bom aí pra você, viu? E é um tema polêmico. Polêmico, mas aqui. a gente vai destrinchar e facilitar e simplificar pro seu entendimento. Sim. Eu já quero deixar aqui nesse momento aqui os anúncios. De terça-feira, nós temos aqui o Bastidores de um Chamado na direção da pastora Bia e do pastor Edson. De quarta-feira você fica com a gente aqui, o Firmados na Palavra, evangelista Daniel, missionária Tatiane. De quinta-feira tem a pastora Edneia com o podcast Nas Mãos de Deus. Sim. Então, de terça a quinta você tem os podcasts aqui da Maravilha de Cristo. Fica conosco hoje, porque hoje é o Firmados na Palavra. Eu quero fazer aqui um agradecimento aqui a cada um de vocês que estão já online aqui. Isso, entra aí no chat, aí comenta, deixa a sua pergunta, a gente vai destrinchar aqui um assunto. Toda dúvida que você tiver, tanto dentro do conteúdo quanto fora, você tem aí alguma questão bíblica aí que para você não está tão clara e você quer um esclarecimento, deixa aí com a gente aí que a gente vai estar esclarecendo também a sua dúvida. Lembrando que nós também temos aqui o nosso QR Code, você que está nos assistindo aí, nos abençoe e abençoe aqui a obra, abençoe a Igreja Maravilha de Cristo. Você faz com que o reino chegue mais longe, você faz com que o evangelho seja proclamado, você pratica o ID, abençoando também essa obra aí, ajude essa obra, porque aqui é uma terra fértil, aqui você abençoa e o altar não deve nada para ninguém, então tenha certeza de que a sua oferta de gratidão vai fazer com que almas sejam alcançadas e que benefício é esse de uma oferta numa igreja, hein? Exatamente, é isso mesmo. E o nosso tema hoje é: devo congregar? Por que eu devo congregar, hein? Por que eu tenho que fazer parte de uma igreja? Por que eu não posso servir a Deus em casa? Será então que eu posso ser o meu pastor, a minha pastora? Posso cear em casa? Eu não preciso de uma igreja, ou eu preciso de uma igreja? Eu preciso estar inserido no corpo de Cristo ou não? Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, né, evangelista? A gente vai desmistificar muita coisa e vai esclarecer para você o porquê você tem que fazer parte da igreja, você precisa ter uma liderança sobre a tua vida, você precisa ter sim um pastor. E a gente vai dizer para você que a igreja ela é de Jesus, ela não é de homens, não veio por uma vontade humana. Então a gente já vai entrar aqui na base, aqui a gente vai entrar já com conteúdo. Exatamente. Curta, compartilha esse vídeo, não se esqueça, continua aí mandando a sua mensagem aí. Dê o seu like, porque isso vai fazer ainda mais outras pessoas serem edificadas. Então, vamos lá para a base que está lá em Hebreus. O texto básico está lá em Hebreus 10, 25. Olha o que está escrito lá. Ó. Vou até pôr o óculos aqui. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Meu Deus. Aqui o escritor aos Hebreus, ele está dizendo algo muito profundo e sério, querendo dizer, não deixe a congregação de vocês, como é costume de alguns, ou seja, tem alguns que rejeita, deixa de lado a igreja, diz que serve a Deus, mas que tem Deus no coração, que se tiver que orar e fazer alguma coisa, ele faz em casa, e é até muito bom você fazer suas orações, ler sua Bíblia em casa, mas há um princípio bíblico que a gente vai continuar falando aqui, que você precisa fazer parte da igreja, porque a igreja ela é o corpo de Cristo. E o fundador dela é o próprio Jesus. É exatamente isso. É tão importante nós debatermos, aprendermos sobre esse tema, devo ou não cultuar, devo ou não congregar, que nós vamos ver que o autor aos Hebreus, ele mesmo vai deixar claro, né, que sempre aconteceu isso de pessoas deixar a congregação, né? De pessoas se afastarem, aquele aconselha, né?
ele nos aconselha nessa noite a não deixar, né, a nossa congregação, a nossa igreja, o lugar de cultuarmos a Deus, o lugar de nos reunirmos, né, estarmos ali em comunhão, em união. Então, é necessário, né? Então, desde sempre aconteceu de alguém achar que não precisa congregar. E isso, infelizmente, está acontecendo nos nossos dias também, né? Muitas pessoas deixando a sua igreja, deixando de congregar, se liderando, né? Liderando a sua casa, da sua forma, do seu jeito, não buscando o pastor, não buscando a liderança, não buscando estar inserido no corpo de Cristo. E aqui o autor aos Hebreus vai deixar muito bem claro para nós que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, né? E é tão sério isso que congregar é algo que o próprio Jesus instituiu. Foi uma instituição que o próprio Jesus deixou. Então, Jesus errou? Jesus falhou em ter criado a igreja? Óbvio que não. Então, se ele criou algo e fez com que os crentes devessem congregar, fazer parte ali daquela congregação, é porque é algo que vai destrinchar muita coisa na vida espiritual. E, por naturalidade, já o ser humano ele tem essa necessidade de fazer parte de um grupo de pessoas. O ser humano em si, ele tem aquela necessidade de fazer parte de um grupo. E Jesus, conhecendo essa necessidade humana, ele até instituiu a igreja para que a gente não ficasse como ovelha sem pastor. Ele vai falar em Mateus lá, quando ele vai direcionar a palavra a Pedro, ele vai dizer, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então você percebe que a igreja ela tem um dono que é Jesus. E você percebe que Jesus coloca ali Pedro como um líder daquela igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando essa igreja nasce, ela surge, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no capítulo 2, você vê ali o nascimento da igreja, quando começou ali no cenáculo ali, onde eles estavam orando unanimemente ali para que a descida do Espírito Santo acontecesse, aquela promessa de Joel acontecesse, a promessa de efusão do Espírito, derramamento do Espírito Santo sobre aquele que busca, sobre aquele que ora. Então ali é o início da igreja, e você percebe que Pedro é quem toma a frente. Pedro ele é o primeiro líder da igreja. Mas por que Pedro foi o primeiro líder da igreja que havia surgido ali em Jerusalém? Que Jesus insistiu para que eles ficassem em Jerusalém, porque dali nasceria a igreja, ali haveria o derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecoste, eles estariam ali orando no cenáculo. Enfim, ali era o surgimento da igreja. Jesus queria que aquilo acontecesse. E com o surgimento da igreja de Jerusalém, você percebe que algumas coisas começam a funcionar diferente. Quando Jesus ele sobe aos céus e deixa a igreja, deixa os apóstolos aí dando continuidade, ele começou algo e deu uma ordem para que eles fossem e pregassem o evangelho a toda criatura, e quem cresce e fosse batizado seria salvo. Então você percebe que ali a igreja surge, e por eles fazerem aquilo por obediência a Jesus, algumas coisas acontecem extraordinariamente. Você percebe que os sinais, as maravilhas, as almas sendo ganhas é a marca da igreja. Você percebe então que o âmbito espiritual, o lado espiritual da coisa funciona quando nós obedecemos aquilo que Jesus deixou. Enquanto Jesus estava na terra, ele ensinou, ele discipulou, mas quando ele sobe ao céu, ele deixa a igreja. É verdade. Para continuar, para dar continuidade àquilo que ele já havia começado. Exatamente isso. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, nós vamos ver a promessa de Jesus sobre estabelecer a sua igreja, como ele vai falar com Pedro, assim como você já relatou. E quando ele fala para Pedro sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele acrescenta mais, ele vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, desde quando Jesus estabeleceu a igreja ela sempre existiu, e até a volta de Cristo, a igreja sempre vai existir, porque a igreja nasceu no coração de Deus. Deus sempre quis que o homem vivesse em comunhão e união. A gente vai perceber isso desde o Éden. Deus fez o homem para ter relacionamento. Então, aqui em Mateus, o Senhor está fazendo a promessa que ele deixaria a sua igreja e a igreja ia permanecer
até a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Então, você se decidindo a congregar ou não, a igreja sempre vai existir. Você decidindo congregar ou não, a igreja nasceu no coração de Deus, não foi coisa humana. Não foi o homem que pensou, acordou e quis levantar um templo e dizer que seria a igreja. Não, a igreja foi estabelecida pelo nosso Senhor Jesus. Foi da vontade de Deus, foi promessa de Deus em Mateus. Em Atos, nós vamos ver o cumprimento da promessa do Senhor sobre a igreja, né? Então, nasceu no coração de Deus. Então, se você está sem igreja, se você está sem cultuar, sem congregar, procure uma igreja, procure uma igreja. Eu ouvi algo uma vez, eu guardei no meu coração, não procure uma igreja que seja perto da tua casa, mas busque uma igreja que seja perto da Bíblia, da palavra, da presença do Senhor, para que então você e a sua casa sejam abençoados. E você percebe aqui que há uma proteção sobre aquele que faz parte da igreja. Isso. E as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Então você percebe, aí alguém pode dizer, mas a igreja somos nós, aquela coisa. Claro que é, mas aqui está falando da instituição. Você percebe que quando você é igreja dentro e fora, quando você faz parte, você está ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, existe uma proteção extra sobre você. Ou seja, você que se diz um cristão, que você não faz parte da igreja, ou você que diz que tem Deus no seu coração, mas você não faz parte, não é ligado a uma igreja, existe aí uma vulnerabilidade, porque a promessa é sobre a igreja, a instituição aqui. Falei, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, vocês vão enfrentar batalhas espirituais, mas vocês estarão protegidos. Serão perseguidos. Vai ser perseguido, vai ter essa coisa toda, mas haverá um escape, haverá ali vitória no final. Então, isso é para quem faz parte da igreja. Ali Jesus está falando não da igreja, o indivíduo, mas está falando da igreja instituição. Então, você pensa... Então, quando você membra numa igreja, você faz parte de uma igreja, você tem uma proteção extra. Exatamente. Você tem algo ali no mundo espiritual, você vai estar mais protegido ali. Você vai fazer parte de um aprisco, você vai fazer parte do lugar onde você vai ser pastoreado e aquilo vai ter um peso no mundo espiritual sobre você de tal maneira que algumas coisas, algumas brechas que poderiam acontecer, algum intento maligno que poderia fazer, mas porque essa brecha está fechada, o diabo ele não consegue agir em algumas coisas. Exatamente. Então, olha aí a importância, já que já tem, a gente nem começou a entrar mesmo no assunto, e olha a importância que isso já tem aqui. Você percebe que, então, quando você faz parte da igreja, você obedece Jesus primeiramente, e isso vai acarretar alguns benefícios na sua vida espiritual. E esse benefício espiritual está lá em Atos 13:1. Olha o que está lá escrito em Atos 13:1. Quando você faz parte da igreja, algumas coisas começam a desenrolar na sua vida. E a sua vida ministerial, ela não fica parada, ela não fica estéril. Uma coisa é você tentar fazer a obra de Deus sem igreja, outra coisa é você fazer a obra de Deus ligada a uma igreja, porque você está debaixo de um princípio. Você está debaixo de uma ordenança, de uma obediência, e vai funcionar muito melhor. Vai haver muito mais eficácia, porque lá em Atos 13:1 está escrito, e na igreja que estava em Antioquia, então aqui o evangelho já cresceu, lá no Atos 2 estava só em Jerusalém. Quando a gente avança para Atos 13, você percebe que uma das marcas da igreja é o crescimento. Quando a gente chega no 13, já tem uma igreja lá em Antioquia, que está dizendo, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, Menahem, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Então, o que acontece aqui? Eles estavam na igreja, jejuando, buscando a Deus. O que de repente aconteceu? O Espírito Santo vai lá e fala, separa para mim Saulo e Barnabé, porque agora eu tenho uma obra. Ou seja, a igreja, quando você faz parte da igreja, você recebe um envio. Exatamente. É pela igreja que você recebe um envio. E quantas pessoas estão querendo se enviar hoje? Exatamente, tem muitos. Querendo se enviar, querendo fazer as coisas, mas na verdade, quando você está ligado à igreja, que você é enviado. E quantos aventureiros existem nos dias de hoje? Não tem como ser enviado sem uma igreja, sem uma liderança, sem um pastor, sem uma cobertura espiritual, né? Então... Inclusive, você que está assistindo aí, você que é líder de igreja, você que
recebe, às vezes, pregadores na sua igreja, para você saber se esse pregador que você está chamando tem uma procedência coerente, vai atrás da igreja que ele congrega, quem é a liderança dele, participa de ceia, como é que é essa pessoa? Porque a gente percebe alguém é enviado quando está ligado à igreja. Quando você está ligado à igreja, você recebe envio. Está aqui em Atos 13. Eles estavam na igreja e na igreja o Espírito Santo veio e enviou eles para uma obra. Então a itinerância, a missão, ela vem o quê? Debaixo da igreja. A igreja que envia, é através da igreja que você é enviado, através da igreja que você faz a obra. Então toma cuidado com os aventureiros de plantão aí, viu? É pela igreja que você é enviado. Quando a pessoa é enviada pela igreja é uma coisa. Quando a pessoa quer se enviar, quer dizer, eu tenho uma chamada, mas é relaxado com a obra de Deus, aí a coisa não vai fluir do jeito certo. Por isso que muitos aparecem e daqui a pouco somem. Por quê? Porque não respeita princípio. A obra de Deus ela só cresce, só flui. O ministério só tem sucesso quando você respeita princípio. Se você não respeitar princípio, esquece. Fica a prazo de vai. Pode até aparecer, mas daqui a pouco... E congregar é um princípio, né? Congregar é princípio. Não é uma opção. Não é algo que, eu congrego se eu quiser... Tô sentindo, eu não tô sentindo. Eu só vou para a igreja se eu sentir, não. Jesus quer que você faça parte da igreja. Exatamente. Não é esse negócio de sentir, se o profeta for usado para falar, não, tá na Bíblia já. É obediência. Tá na Bíblia que você deve congregar. Não é uma opção. Se você quiser usufruir dos benefícios espirituais e não tem nenhuma deficiência na vida espiritual, é necessário sim fazer parte da igreja, porque é o princípio que vai te proteger. Exatamente. A gente vê que Deus levantou Paulo, né, como uma potência muito grande, né, onde Paulo ia e o Senhor estabelecia igrejas, levantava pessoas para cuidar. E a gente vai ver que Deus honrou Paulo com essa força, porque desde a primeira viagem de Paulo entendeu isso, que ele precisava estar debaixo, né, da vontade, da obediência do Senhor. A primeira viagem de Paulo, ele foi enviado, ele não se enviou, né? Porque aqui vai dizer que foi a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária, ele foi enviado. Depois que ele já estava capacitado em Deus, foi que então ele levantou pessoas e enviou pessoas. Mas antes dele enviar alguém, ele foi enviado por alguém. Então é isso que nós precisamos entender. E tanto a primeira viagem quanto a segunda também. Houve uma reunião na igreja de Jerusalém, houve um concílio em Jerusalém, e a segunda viagem missionária, ela parte também da resposta que havia tido naquele concílio. Pela resposta que tinha tido, as cartas, que era a resposta, foi dada ali para Paulo, e Paulo ia levar para os lugares o quê? Encomendado pela igreja. Exatamente. Não era Paulo que, eu quero fazer, não. Ele não. Que queria. Havia algo ali, profundo ali. Então você percebe que a igreja ela é o corpo de Cristo na terra. E você precisa ser um membro ligado a esse corpo. Você precisa ser um membro, e a gente vai entrar até aqui em Romanos 12:4, que vai falar a respeito disso. Eu já puxei o gancho aqui, a gente já vai lá também. Romanos 12:4. Romanos 12:4 vai falar a respeito do corpo de Cristo, o que é os membros. Romanos 12:4. Olha, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Então aqui você percebe que ele está falando o quê? Da igreja. A igreja ela é o corpo de Cristo, a qual Cristo é a cabeça. Não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo. O cabeça da igreja é Cristo. Então o que vai ter depois é o corpo. E o corpo é o quê? A igreja. E essa igreja é composta por membros. E esse membro é eu, é você. Esses membros precisam estar ligados no corpo. Exatamente. Se você não está ligado ao corpo, ao qual Cristo é o cabeça... Se você não está ligado, então a coisa não vai andar. Por quê? Porque você está fora do corpo, o qual a cabeça é Cristo. Onde vem o comando, aí onde vem a direção. Então olha só a importância de você membrar nesse corpo. Você fazer parte desse corpo. Não dá para ficar fora do corpo. Até porque um membro, ele fora do corpo, ele não tem vida. Pode um pé viver fora do corpo? Pode uma mão? Pode um braço? Não, não pode, não tem vida. Quando ele é tirado do corpo, ele morre. Não tem vida, então não tem como um membro, uma pessoa dizer que é membro do corpo de Cristo, faz parte e não está dentro de uma igreja, não congrega, não tem um pastor, não faz parte dessa comunhão, não ceia. Então não tem como dizer que você é membro do corpo de Cristo. Se você se encontra nessa condição e se você
escolheu viver dessa maneira, isso quer dizer que você está morto. Porque um membro fora do corpo de Cristo, ele não tem vida. Não tem Lembrando como viver. que o membro pessoas que saem da igreja, se desligam da igreja, é como um membro que foi cortado do corpo. Exatamente. Tá fadado ao quê? A apodrecer, a morrer. E quando as pessoas saem da igreja e acham que dá para sobreviver sem fazer parte de uma igreja. E com o passar do tempo, essa pessoa vai se esfriando, daqui a pouco, aí começa a visitar a igreja só de vez em quando. Aí daqui a pouco, quando vai ver, tá desviado, tá no mundo. Então, é um perigo muito grande. Não dá para se aventurar numa vida cristã sem igreja. Eu sei que existem situações que às vezes a pessoa sai de uma igreja, às vezes acontece um escândalo, não está de acordo com a Bíblia, aí a pessoa vai lá, se desliga. Tem vários motivos, mas né? isso tem que ser um período curto, tem que ser um período... Até Deus vai entender esse período, mas você tem que se ligar numa igreja, você tem que visitar alguns lugares e você tem que ter esse propósito, tem que ter um propósito. Até esse período que você está fora da igreja, precisa ter um propósito. Tipo, não, eu saio daquela igreja, mas eu sei que eu preciso fazer parte do corpo. Então você pode sim visitar a igreja, mas você tem que ter esse propósito de quando você encontrar essa igreja, quando você sentir paz, você ir lá e membrar. Ficar certinho, porque você ficar nessa vida de, se eu achar, se der, deu, se não der, não deu, não. Tem que ter um propósito. Não, eu tenho que membrar numa igreja. Eu posso ter saído, mas eu tenho que membrar numa outra igreja. Porque tem pessoas que acham que cultuar é o suficiente. Hoje eu vou na igreja A, amanhã eu vou na igreja B, depois eu vou na igreja C. E tá tudo bem, tá tudo certo, mas não funciona dessa forma, né? Biblicamente dizendo, nós não podemos só ir cultuar aqui, ali, lá. Não, nós precisamos ter um lugar onde verdadeiramente nós servimos a Deus e servimos a igreja, servimos os irmãos, servimos a nossa liderança. Então, é necessário ter um lugar para congregar. Você pode até visitar igrejas, mas você tem que falar, não, mas eu faço parte da igreja tal. Não, eu estou plantado lá, eu sou membro lá naquela igreja, eu visito outras igrejas, mas eu sou membro daquela igreja. Lembrando que não dá para também você ficar visitando o tempo todo. Honre o lugar onde você congrega. Honre o lugar que você congrega. Seja um membro ativo daquela congregação. Exatamente. Participe de grupo, participe do corpo de obreiro, participe das coisas. Seja ativo. A vontade de Deus não é que a gente chegue na igreja e fique só no banco, não. Participe, de acordo com aquilo, com a chamada, de acordo com o que Deus tem na sua vida, é que isso vai acontecer, mas a vontade de Jesus não é que você fique parado, mas é que você esteja em movimento. Você percebe que aqui Saulo e Barnabé, junto com os outros irmãos aqui, lá no capítulo 13 de Atos, a qual nós lemos, eles estavam participando de algo, eles estavam participando de uma oração ali em conjunto. E através daquilo que eles estavam fazendo, algo foi destrinchado na vida espiritual daqueles homens. Então você chegar... Você está na igreja, embora isso de começo, é assim mesmo. Aí você é novo na igreja, ninguém te conhece. Tá conhecendo. Você está meio deslocado ainda. Você está começando a entender como é que é a igreja, mas a partir do momento que você entendeu, não, eu faço parte dessa igreja, é aqui que eu quero ficar, já procure já alguma forma de você ser participante de alguma coisa na igreja. E não tem essa de falar, não, eu acho que a minha vida é essa, de sentar aqui, dar minha oferta, dar meu dízimo, embora não participe. Faça algo um pouco mais produtivo para o reino, porque essa é a vontade de Deus. Sim. Eu sei que cada um tem a sua rotina, a sua forma de servir a Deus, mas olhe para dentro de você e fala, Senhor, como é que eu posso ser mais útil para a tua obra? Olhe para dentro de você e Deus, de acordo com a chamada, de acordo com aquilo que Ele tem de propósito na tua vida, isso vai acontecer naturalmente. De acordo com a chamada, de acordo com aquilo que Deus te criou para ser. Isso vai acontecer na tua vida sim, porque é aquilo que Deus já colocou, já está em você. E aquilo que está em você, os dons, os talentos, não é para ficar parado, mas é para servir a outras pessoas. E a gente só vai conhecendo os dons que nós temos, os talentos que Deus nos confiou, quando nós congregamos, né? Nós precisamos estar nativo, precisamos estar na casa do Senhor. E ao decorrer da caminhada com o Senhor, Deus vai se revelando a nós, né? Aquilo que Ele tem para nós. Qual é a nossa chamada, qual é a nossa vocação, para que Deus me chamou, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E é dentro de uma igreja, né, congregando, que nós vamos aí conhecendo, né, há muitas pessoas que a gente ouve dizer, eu não sei para que Deus me chamou, eu não sei qual é o dom que Deus me deu, eu ainda não conheço o talento que o Senhor me confiou. E é congregando que o Senhor vai te revelando.
né? Dentro da igreja, fazendo parte, ajudando no que precisa, e Deus ali ele vai te conduzindo até você conhecer de fato, né, o que Deus te confiou, o que o Senhor colocou nas suas mãos para que você faça, e assim você vai crescendo em Deus, né? Você vai se fortalecendo a cada vez mais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma vocação, todos nós temos dons. Deus confiou, o que Ele me confiou, Ele não te confiou, é diferente, né? Mas para todos nós o Senhor confiou algo, né? E naquele grande dia nós teremos que prestar conta a Deus daquilo que Ele nos entregou, daquilo que Ele nos confiou. Então nós não podemos enterrar os nossos dons, os nossos talentos, e para isso nós temos que congregar, irmãos. Tudo volta para isso, percebe? Tudo que nós falamos aqui volta na mesma tecla. Deus bate ali conosco hoje, que em tudo volta a nos dizer que nós temos que congregar. Não tem como fugir, não tem como correr disso. Muitas pessoas tentam fugir, tentam correr, na verdade, porque muitas pessoas têm dificuldade em ser submissos, né? Tem pessoas que têm dificuldade em obedecer, tem pessoas que têm dificuldade em ser humildes, essa que é a verdade, né? E nós somos seres humanos, nós somos pessoas, né? E lidar com pessoa é difícil. Nós somos difíceis de vez em quando, né? Ou sempre, né? Não é fácil, mas o Senhor nos chamou para isso, né? Cada um com a sua qualidade ou com as suas deficiências, mas o Senhor quer o povo dele unido, né, e congregando, porque é da vontade dele. E olha que isso é tão sério que olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 12, e aqui vai falar, é um texto longo aqui, mas eu vou pegar só uma parte principal aqui. Olha a seriedade do que é isso, da gente servir uns aos outros. No capítulo 12 de 1 Coríntios, tem uma parte aqui que está um subtítulo escrito, a unidade dos membros do corpo. Ou seja, que é a igreja. A partir do 18 está escrito assim, ó. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, olha, é Deus que colocou, hein? Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Olha que o 28 diz, e a uns pôs Deus na igreja. Então tudo que há na igreja foi Deus, pela vontade de Deus que foi colocado. Então, por mais que você seja um membro, que talvez você seja pouco notável, existe uma necessidade de você fazer parte sim, porque você é importante para o corpo. Você vê que até aqueles que é menos decorosos, menos honrosos, se esse estiver sofrendo, estiver padecendo, todo o corpo padece. Então, olha, até aquele membrozinho que se sente mais inferior na igreja, ele é útil. Você percebe que na igreja não existe ninguém inútil. Quando você faz parte da igreja, você é útil para o reino. Dentro da presença de Deus, ninguém é inútil. Você é muito útil para a obra de Deus. Lembrando que se você tem uma certa dificuldade de lidar com irmãos na igreja, se você pensa, meus irmãos não me cumprimentam com a paz do Senhor, não faça isso, faz você. Começa de você. Talvez você está vendo uma falta de proximidade de alguns irmãos. Vai você e cumprimenta esse irmão com a paz do Senhor, sabe? Deixa Cristo, deixa esse amor de Cristo exalar de você, essa cortesia, essa educação. Não espere que o outro faça, faça você. Vai você lá e cumprimenta o irmão, vai você, não fica só esperando. Porque tem gente que tem hora que cobra uma coisa que ele mesmo não faz. E você fazendo parte de uma igreja, tenha a proatividade, não fique só esperando a ação do outro, faz você.
tem alguma sugestão, você tem algo para fazer, vai lá, converse direitinho, fale com os irmãos na igreja. Se você faz parte de um grupo, dê a sua sugestão, coopere com seus líderes, obedeçam aos seus pastores, sabe? Faz tudo certinho para a coisa fluir para a sua vida, para a coisa ser bênção de Deus na tua vida. Nós devemos também respeitar as pessoas e o que Deus confiou a cada uma delas, porque às vezes a gente, eu vou falar assim, tem essa mania de querer questionar aonde Deus coloca o que a pessoa faz. E esse texto ele é bem claro, olha, Deus colocou cada um aonde Ele quis, como Ele quis. Então, a escolha é de Deus, é Deus que escolhe aonde colocar, aonde tirar. É Deus, a obra do Senhor, né? Nós temos que olhar, ver o irmão em destaque, fazendo algo e outro, e assim vai. Nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que se alegrar aonde Deus tem colocado os nossos irmãos para estar. É o nome do Senhor que está sendo honrado. É o nome de Deus que está sendo glorificado. Então, nós não temos que olhar e dizer, porque chegou ontem, já está lá, eu estou aqui há 10.000 anos ainda. É Deus que coloca, é Deus que faz. Quando Deus ele tem projeto na vida da pessoa, é Deus que coloca, né? Então, que nós viemos nos alegrar, né? Ao ver os nossos irmãos fazendo a obra, o nome do Senhor sendo glorificado, vida sendo alcançada, o reino de Deus sendo, né, levado a outras vidas. Então, que nós viemos se alegrar, porque essa é a vontade de Deus, porque é Deus quem escolhe. E lembrando que a igreja é formada por pessoas, viu? Não tem nenhum anjo, nenhum querubim congregando junto com a gente. São pessoas. Em Filipenses, é tão forte isso que vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 3, se não me falha a memória, que aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então você percebe que na igreja, pessoas, são seres humanos, tem acertos e tem os erros, tem defeitos e também tem qualidades. Sim. Você tem que entender que não é um bando de gente perfeita que está lá. Embora tem uns que sabe ali aproveitar melhor o fruto do Espírito, alguns nem tanto. Mas, enfim, são pessoas, são seres humanos. E a gente tem que buscar o vínculo da paz. Todos estão em construção, né? Até Cristo voltar, nós estaremos em construção. Todos nós. Por vezes, né, há uma dificuldade em olhar para os pastores, né? É uma perseguição maior, né? É uma cobrança maior. Nós sabemos que, claro, né, precisamos andar em santidade, andar em obediência, andar de forma que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Mas pastores são seres humanos, missionários são seres humanos, evangelistas são seres humanos, presbíteros são seres humanos. Todos nós estamos ali servindo a Deus, todos nós somos servos e todos nós somos seres humanos. Então, nós precisamos entender isso, que antes de um cargo, nós somos pessoas, nós somos seres humanos também. Então, não existe motivo para você não fazer parte da igreja. Porque você não tem que olhar para o irmão que erra, para o irmão que falha, é crente, mas faz isso. Não, faz você a sua parte. Olhe para você e obedeça o que Jesus nos pede na palavra dele. Não é porque alguém está fazendo errado que você vai querer usar isso como desculpa. Não tem desculpa. Jesus colocou na palavra dele e uma coisa muito crucial para Jesus é quando a gente obedece a palavra dele. Então, ele instituiu e quer que a gente faça parte. Não é pastor nenhum, não é bispo nenhum, não. Quem quer que a gente faça parte da igreja e quem distribui dons é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, você precisa fazer parte de uma igreja para quê? Para que aquilo que Deus te projetou para ser aconteça. Os dons ministeriais, eles são para a igreja, para a edificação da igreja. Então, quando você faz parte da igreja, o propósito que Deus tem, o dom que Ele tem para destrinchar, desenrolar o dom na tua vida, derramar o dom sobre a tua vida, conceder o dom para você, acontece quando você está ligado na igreja. Tem muita gente que fala assim, eu não vou congregar não, porque dentro da igreja há muita coisa errada, o povo lá faz muita coisa errada. Nós te convidamos hoje a vir com seus erros também, e aí vamos nos ajuntar aqui, buscar a Deus para que nós possamos cada dia mais alcançar em Deus misericórdia, nós com os nossos erros, né? A igreja com seus erros, você com seus erros, né? Porque você erra, você é falho também, porque você é ser humano,
né? E juntos vamos aí continuar buscando a presença do Senhor para que nós possamos melhorar cada dia mais. Que inclusive, se você achar uma igreja que todo mundo é perfeito, se você entrar lá, você vai atrapalhar. Você vai acabar atrapalhando. Exatamente. Mas eu quero falar aqui, a gente já está chegando num ponto final aqui. Eu creio que você já entendeu a importância do que é você fazer parte da igreja. Que até os dons ministeriais que Deus tiver na tua vida, eles vão fluir quando você faz parte da igreja. Então, olha a importância. Você tem proteção na igreja, você tem dons a ser recebidos na igreja, você tem um cargo, você vai ter aquilo que Deus tem para você. Você pode ir para fora, um campo missionário, ou de repente alguns não chegam nesse ponto, mas isso só vai acontecer e você só vai ter sucesso nessa área se você estiver ligado ao corpo. Então, olha a importância da igreja. Então não dá para viver sem igreja. Então, ó, a minha esposa já falou aqui do culto, e é bem lembrado, daqui a pouco às 7h30 nós temos culto aqui, Avenida Mateu Bey, 1426. Vem aí, hoje é culto de revelação e cura divina com o pastor Alexandre. É forte demais, irmão. Não, se você quer ver um culto, você quer saber o que é um culto, vem aqui nessa quarta-feira aqui, no culto de revelação e cura divina, porque vai ter palavra, vai ter Bíblia e vai ter os dons ministeriais também sendo manifestos. Então, exatamente, Deus é tremendo aqui neste lugar. Então, você é convidado. E apesar dos apesares, né, apesar de que muita gente reclama, fala de igreja, quer criticar a igreja, mas, irmãos, a igreja é o melhor lugar. É o melhor lugar que você pode estar. A igreja, o salmista vai dizer aqui, eu vou até abrir aqui esse salmo, o 122... Salmo 122, lá no versículo 1. Salmo 122, versículo 1 vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então aqui o salmista, você percebe que ele tem uma alegria de ir para a igreja. A alegria dele era ir para a igreja. Embora naquele tempo era o templo, né, mas ali era a casa do Senhor. Então a igreja, ela é casa do Senhor. Casa do Senhor, então você precisa estar neste lugar. A igreja é um lugar de paz, sim. A igreja é um lugar de você receber a palavra, de você meditar na palavra, de você orar, de você buscar a Deus. A igreja é o lugar de tudo isso. Lugar de cura. É o lugar onde a presença do Espírito Santo age poderosamente. Por isso que pessoas são transformadas, por isso que almas vão ao Senhor na igreja. Aquele que está afastado volta aos caminhos do Senhor. Então você precisa vir para a igreja e já está feito o convite aí para hoje. Hoje aqui temos culto, não fique em casa não. Você entendendo essa importância, venha para cá, daqui a pouco às 7h30. Exatamente. Vai ter um povo aqui cheio de amor para te receber. Se tem uma coisa que essa igreja também tem boa, que é a recepção. Venha para cá, dê o seu culto a Deus, preste o seu culto ao Senhor, porque essa é a vontade de Jesus. E eu quero ver aqui quem é que está aqui no chat. Aqui. Deixa eu dar uma lida aqui no chat. Está aqui a Joselita Soares aqui. A Maria de Fátima, Bia Santos, deixa eu ver, o Renato está aqui, forte abraço, Renato. Quem mais está aqui? Deixa eu ver, a missionária Regina está presente com a gente, está aqui a Angélica Rodrigues, a Cláudia Mota está aqui com a gente. Cláudia Mota. Cláudio, desculpa, li errado. Eu errei logo o nome do Mota. Eu não sabia que seu nome era Cláudio não, Mota. Eu descobri agora. Eu te conheço como Mota. Cláudio Mota tá aqui com a gente aqui. Deixa eu até colocar mais perto aqui, para não ler errado aqui. Uau! Tá aqui a Luciana, Karen também tá aqui com a gente. Deixa eu ver, o Elcio Souza também tá com a gente. Inclusive, semana que vem é o Elcio e a missionária Regina, viu? Evangelista Elcio e missionária Regina estarão conosco aqui. Sim. No Firmados na Palavra. A quarta que vem são nossos convidados a participarem aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui. Está aqui também a Joseli, tá? Foi dita ali. O Luiz está aqui, comentou aqui no chat também. Deus abençoe a cada um de vocês que comentaram aqui no chat. E eu já quero aqui, nós já estamos aqui chegando na finalização já desse podcast. E lembrando aqui, a Tati fez até uma anotação aqui, que a igreja ela vem do grego, que significa eclésia, que é literalmente assembleia ou congregação. Então é se reunir. Então quando você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da ovelha de Cristo. E o sumo pastor é o nosso Jesus, e nós também temos os nossos pastores terrenos, aos quais nós também devemos a nossa obediência. E falando em pastor, um forte abraço também ao nosso pastor presidente,
pastor Jorge Alexandre, a pastora Cessa, esse casal abençoado. Quero agradecer também aqui ao Luiz, o Cláudio Mota. Agora eu falei. Gente, é por eles que tudo acontece aqui. Cláudio Mota, eles que fazem essa coisa toda acontecer aqui, são uma bênção, aqui nos ajudam aqui, são uma bênção de Deus. E aqui a gente já está chegando ao término de mais um Firmados na Palavra. É isso aí. Agora é semana que vem a gente vai ter mais com você. E lembrando aqui, evangelista Elcio e missionária Regina estarão conosco aqui, serão nossos convidados. Não fique em casa, venha para a igreja, vem aqui, Maravilha de Cristo, Avenida Mateu Bay, 1426, há um culto te esperando, te aguardando. Você é muito bem-vindo. E aqui a gente vai finalizando, a gente vai aqui encerrando aqui já esse podcast. Fique com a graça e com a bênção do Senhor. Tem mais alguma coisa para dizer aí, missionária? Salmo 122, você não leu. Falei, mulher. Você leu? Que isso, li. Que negócio é esse? Li sim, aqui alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 nas tendas da impiedade, viu? A igreja é um lugar acolhedor, é um lugar de consolo, é um lugar onde o Espírito Santo age. Então, a partir de hoje eu tenho certeza que você vai vir com os cultos ainda com mais ânimo. Se você já vinha para a igreja com ânimo, você vai vir com mais ânimo ainda, porque você entendeu o que a igreja importa para nós, o quanto a igreja vale para os nossos dias. E quando você vem para a igreja, você até desenrola melhor. Se você é tímido, você já começa a ter uma liberdade maior. Isso vai até para a sua vida pessoal também. Vale para o seu trabalho, vale para a sua vida familiar. Ajuda em todas as áreas, é uma bênção. A igreja ajuda a gente de várias formas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, quarta-feira que vem, não perca, tá imperdível. Teremos aqui convidados aqui abençoados, eles estarão contando aqui um testemunho aí para edificar a tua vida. Então tenha uma boa noite, fiquem com Deus, nós ficamos por aqui. Tem o restante de quarta-feira abençoado da parte do Senhor. Deus abençoe, ficamos por aqui, fiquem com Deus. Tchau, Deus abençoe.